Provavelmente, assim como eu, você já teve medo do escuro quando pequeno. Esse medo sempre esteve enraizado no nosso instinto de sobrevivência, e ele é uma fonte inesgotável de terror. Desde a infância, somos ensinados a temer o desconhecido e o que se esconde nas sombras. À medida em que a luz desaparece, a escuridão toma conta, criando um ambiente propício para o surgimento de monstros imaginários e ameaças invisíveis que residem nas profundezas do nosso cérebro. O medo do escuro vem lá da antiguidade, quando nossos ancestrais dependiam da luz para sobreviver à noite. E esse instinto de sobrevivência foi passado de geração em geração, transformando a escuridão em um símbolo de perigo desconhecido. Em um quarto escuro, cada som e cada movimento pode ser interpretado como uma ameaça iminente. A falta de visão aumenta a nossa vulnerabilidade, deixando essa imaginação livre para criar monstros invisíveis. E é essa incerteza que torna a escuridão tão aterrorizante. O que não podemos ver pode nos machucar. Imagine estar sozinho em um quarto escuro, onde o silêncio é rompido apenas pelos sons desconhecidos da noite. A mente começa a criar cenários aterrorizantes, preenchendo o vazio com criaturas e ameaças que não existem. Essa é a essência do medo do escuro, a capacidade de nossa imaginação transformar a ausência de luz em um palco para nossos piores pesadelos. E essa transformação não é apenas emocional, mas também fisiológica com o corpo, sempre reagindo ao medo com o aumento da frequência cardíaca. O suor nas palmas das mãos é uma sensação de pânico iminente. O terror psicológico associado ao medo do escuro é intensificado pela nossa própria mente. O cérebro humano tem a tendência de preencher lacunas que não pode se ver com os piores cenários possíveis. Quando estamos no escuro, cada som pequeno se transforma em um ruído ameaçador, cada sombra se torna uma figura sinistra. A mente projeta nossos medos mais profundos nas sombras, criando um cenário de terror real e palpável. A escuridão torna-se uma tela em branco para nossos piores pesadelos. Cada um de nós carrega um arsenal de medos pessoais que, quando expostos à escuridão, ganham vida de maneiras assustadoras. Além disso, a falta de luz desorienta nossos sentidos, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Sem a visão, somos forçados a depender de nossos outros sentidos, que muitas das vezes podem nos enganar, transformando sons inofensivos em ameaças assustadoras. Essa combinação de imaginação ativa e desorientação sensorial cria um ambiente perfeito para o terror florescer. No escuro, nossa mente pode facilmente distorcer a realidade, transformando um simples ruído em um grito aterrorizante, e uma sombra inofensiva em uma presença ameaçadora. Esse terror psicológico é o que mantém muitos de nós acordados à noite, temerosos de fechar os olhos e deixar a escuridão nos envolver completamente. Um desses problemas é o medo de sentir a presença de mais alguém por perto, mesmo sabendo que não há ninguém além de você. Com um efeito desorientador, sem a visão, perdemos a noção de espaço e tempo, o que pode induzir a uma sensação de pânico, pressão e se sentir completamente isolado, mesmo em espaço familiar, como sua própria casa, por exemplo. Esse sentimento de desorientação pode aumentar a intensidade, tornando a escuridão ainda mais opressiva. O medo de se perder na escuridão é uma manifestação física do nosso medo do desconhecido. Quando estamos cercados por trevas, nossa segurança é comprometida e o instinto de sobrevivência entra em ação, intensificando o pavor. Pense nas vezes em que você acordou no meio da noite e por um momento não conseguiu se orientar, sentindo uma onda de pânico antes de se lembrar de onde estava. Essa sensação de desorientação é uma das razões pelas quais o escuro pode ser tão assustador, pois remove nossa capacidade de controlar nosso ambiente e nos deixa à mercê do desconhecido. O cinema de terror frequentemente explora o medo do escuro para criar atmosferas aterrorizantes. Filmes como O Grito e Atividade Paranormal usam a ausência de luz para aumentar a tensão, deixando o público à mercê de seus próprios medos. A escuridão nas telas de cinema não é apenas a ausência de luz, mas um personagem por si só. A falta de visibilidade força os espectadores a imaginar o que pode estar à espreita, aumentando a sensação de medo e antecipação. As sombras transformam uma expectativa em uma arma de terror, onde o desconhecido se torna uma ameaça constante e opressora. A habilidade dos diretores de manipular a iluminação e criar sombras estratégicas intensifica o terror,
fazendo com que o público se sinta vulnerável e impotente. É essa manipulação da escuridão que faz do cinema de terror uma experiência tão eficaz, usando o medo do escuro como uma ferramenta para amplificar o pavor e a tensão. Os diretores de filmes de terror sabem que a ausência de luz pode transformar um simples cenário em um local de pesadelo, onde cada sombra e cada som são preenchidos com o medo do desconhecido. Essa exploração cinematográfica do medo e do escuro é um reflexo como a escuridão tem o poder de ativar nossos medos mais profundos, transformando a experiência de assistir um filme em uma jornada intensa e aterrorizante. O medo do escuro também pode ser explorado em nossos próprios lares. Quem nunca sentiu uma pontada de medo ao apagar a luz e correr para a cama? A caminhada pelo corredor escuro, o som da madeira estralando, o silêncio opressor da noite. Tudo isso contribui para o medo que sentimos. É nesse ambiente familiar que o terror se torna pessoal e intenso. O nosso próprio lar, normalmente um santuário de segurança, pode se transformar em um cenário de pesadelo quando a luz se apaga, principalmente nas noites. A escuridão revela um lado desconhecido do familiar, onde cada canto, cada sombra podem esconder algo sinistro. Mesmo os objetos mais comuns podem assumir formas ameaçadoras no escuro, e os sons mais inocentes podem ser interpretados como ameaças iminentes. Essa transformação do familiar em algo assustador é uma das razões pelas quais o medo do escuro é tão poderoso e persistente. Esse medo em casa é um lembrete constante de que a escuridão pode transformar qualquer ambiente seguro em um cenário aterrorizante, onde o conhecido se torna desconhecido e o cotidiano se torna uma fonte de medo. Para muitos, o medo do escuro pode se manifestar de forma mais intensa na forma da nictofobia, um medo extremo e irracional da escuridão. Ela pode causar pânico, ansiedade severa e até mesmo afetar a qualidade de vida das pessoas. Pessoas que sofrem de nictofobia podem evitar sair à noite, dormir com luzes acesas ou até mesmo recusar-se a entrar em ambientes escuros, prejudicando suas rotinas diárias. Essa condição pode ser debilitante e requer tratamento específico, como uma terapia, para entender que a nictofobia é uma resposta exagerada e irracional à escuridão. Esse é o primeiro passo para tratar esse medo. Com a ajuda de profissionais de saúde mental, é possível reestruturar os padrões de pensamento e diminuir a intensidade de resposta ao medo, permitindo que aqueles que sofrem de nictofobia retomem o controle de suas vidas. O tratamento pode incluir técnicas de exposição gradual, que ajudam a dessensibilizar o medo da escuridão, além de estratégias como relaxamento e meditação para gerenciar a ansiedade. É importante lembrar também que, embora a nictofobia possa ser paralisante, ela pode ser superada com o suporte adequado e um plano de tratamento bem estruturado, desenvolvendo a paz e a tranquilidade às noites daqueles que lutam contra esse medo profundo. Para enfrentar o medo do escuro, é importante entender que ele é em grande parte uma construção da nossa própria mente. Práticas de relaxamento podem ajudar a controlar a ansiedade associada a esse medo. No entanto, o mais importante é sempre confrontar o medo diretamente, começando com ambientes levemente iluminados e progredindo para a total escuridão. Enfrentar o medo do desconhecido e provar para si mesmo que não há perigo real nas sombras é uma maneira poderosa de desarmar esse terror ancestral. Outra estratégia eficaz é a reconstrução cognitiva, que pode mudar a maneira como pensamos sobre a escuridão. Em vez de vê-la como uma ameaça, podemos vê-la como um estado neutro, reduzindo assim a ansiedade associada a ela. Essa abordagem proativa pode transformar a escuridão de um inimigo temido em uma parte natural e inofensiva das nossas vidas. Além disso, a exposição gradual à escuridão pode ajudar a diminuir o impacto do medo, permitindo que nossa mente se adapte lentamente e perceba que o escuro não é o inimigo. Mas todos sabem que no final o real medo é sempre andar à noite pelas ruas de São Paulo e ser assaltado.